Nós estamos num ambiente de criar uma nova história. A história está sendo mudada de uma forma que nunca mais nada vai ser como antes. Nada vai ser como antes. Eu quero te avisar, você que está aí de férias, você que está aí esses dias curtindo o não trabalho, a vida não será mais a mesma depois desta pandemia, ok? Existe um antes e um depois de quando Jesus nasceu. Existe um antes e depois de cada guerra mundial. Existe um antes e depois de cada governo que é estabelecido na Terra. E existe um antes e vai existir um depois desta pandemia chamada Covid-19. E eu quero muito conversar com você hoje à noite. Talvez eu nem vá pregar, sabe? Eu tenho muita gente pregando online esses dias, é muita live e pouco a live, é muito ao vivo e pouco aos vivos. E eu quero mentorear você de alguma forma essa noite. Se você puder pegar um papel e uma caneta, eu quero fazer uma pergunta. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer aqui agora. Para você que me ouve aí, tanto no gravado quanto no ao vivo, eu quero te fazer uma pergunta. Se sua vida fosse um filme, qual seria o tema dela? Qual seria o tema ou o título do filme da sua vida? Esta é uma boa pergunta. A primeira coisa que eu quero te falar é que Deus nos chamou, Deus fez todo ser humano para viver um padrão de vida relevante e significante. Deus criou você, presta atenção, Deus nos criou para vivermos um padrão de vida significante e relevante. Todo mundo já acreditou nisso em algum momento. Todo mundo já se sentiu um super-herói. Nesse filme da vida, que você foi chamado para ser significante e relevante, quem você tem sido? Quem nós temos sido? Eu posso falar de alguma coisa corporativa, global, vamos pensar família, primeira instituição, vamos pensar em business, em negócio, na sua profissão, e vamos pensar também como igreja, como instituição, corpo de Cristo. Será que nós temos sido relevantes e significantes? Será que nós temos vivido um padrão de vida relevante e significante? Porque o título do filme da sua vida hoje fala da vida que você está vivendo. Eu conheço pessoas que eles estão à espera de um milagre, eles estão esperando Deus fazer alguma coisa que eles devem fazer. Eu posso classificar você em quatro arquétipos hoje, em um protagonista, ok? Quem é o protagonista? O protagonista é aquele ator principal, é aquilo que tudo sai ou gira em torno dele, ou a partir dele ou para ele. Você sabe que sempre vai dar certo para ele. Mas tem os coadjuvantes. Nos Trapalhões todo mundo sabe que o Didi era o protagonista. Dedé, Mussum e Zacarias eram apenas coadjuvantes. Mas e o tanto de figurante que tinha lá também? E o tanto de figurante que ninguém nunca lembra o nome, as pessoas não sabem. A gente sabe que tem Didi, que é o protagonista. A gente sabe que tem Dedé, Mussum e Zacarias, que são coadjuvantes. Todos trabalharam a vida inteira. Os que não morreram ficaram pobres. Porque um protagonista foi bem sucedido. Um protagonista é rico até hoje. Um protagonista ainda escreve história. Agora, você lembra dos coadjuvantes. Agora, e os figurantes? E os figurantes? Quem são os figurantes? Os figurantes são as pessoas que morrem hoje e amanhã fazem 2 dias. Figurantes é o pai que vai embora e os filhos dizem assim, graças a Deus. O figurante é o cara que sai da igreja e ninguém sente falta. Ninguém sente falta do figurante porque ele é apenas um figurante. Nem para coadjuvante a pessoa serve. E em alguns momentos da vida você vai ser um coadjuvante. Você vai ser um coadjuvante talvez em proporcionar para alguém uma atmosfera ou um ambiente para que ela produza aquilo que ela foi chamada para fazer. Agora,
Você tem que ter uma mentalidade, eu tenho que ter uma mentalidade de protagonista, porque nós estamos escrevendo uma história que ela deve ser relevante e significante. Deus estabeleceu como destino algo que deve ser muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo. A questão é que nós temos que escolher o nosso papel na história. Qual é a história? Qual é a história que você vai querer contar a partir de agora? Porque talvez a que você esteja contando ou vivendo, ou que as pessoas estão assistindo, porque além de protagonista, além de coadjuvante, além de figurante, ainda tem os watchers, as pessoas que são apenas telespectadores, os que assentam e assistem. Eu falei numa mensagem esses dias aqui na Church da Boas Novas, Excel, que tem os watchers, os wishers, os waiters e os workers. Deixa eu me traduzir. Os watchers são os que apenas assistem. Tem os waiters, que são as pessoas que assentam e esperam. Estes são coadjuvantes, às vezes figurantes, eles assentam e ficam esperando. Os telespectadores ou espectadores, eles apenas assistem. Aí tem os wishers, que são aquelas pessoas que ficam esperando com expectativa. Eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria muito que fosse assado. Mas tem os workers, são aquelas pessoas que criam a história, que fazem a história. Olha da onde nós viemos, olha de onde nós viemos, ok? Tem alguém sendo abençoado até aqui? Fala amém, eu preciso saber se estou indo bem, ok? Vocês que determinam aí o rumo que essa conversa vai seguir aqui agora. Eu estou falando que você tem uma origem, nós temos uma origem de alguém que é chamado de Alfa e Ômega. Isso são a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que a Bíblia quer dizer com isso? É que da primeira à última letra, ele é o roteiro, ok? No que se trata de história, Deus é o roteiro. Ele tem um plano para você, ele tem uma história para você, ele tem um destino para você que é muito maior do que talvez você esteja vivendo. A Bíblia tem um monte de referências sobre isso. Lá em 1 Coríntios 2,9 fala que há coisas que olho não viu, coisas que ouvido não ouviram, nem penetraram em coração de homem, são as que Deus preparou. Deus já preparou algumas coisas. A questão é que nós não estamos preparados às vezes. O Salmo 35:27 diz que Deus se deleita na prosperidade do servo. Olha que lindo, o Salmo 112, versículo 3 diz que bens e riquezas há na casa. Na casa de quem? Na casa das pessoas que temem ao Senhor e que seus mandamentos têm grande prazer. A Bíblia diz que a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Aí você está aí agora assistindo uma live de um pastor, pregador da palavra, e convivendo com um filme de vida, com um filme da sua vida, como talvez apenas alguém que assiste, talvez apenas alguém que é um figurante, alguém que é um coadjuvante. Quem ocupa o papel principal na sua vida? Está na hora de você escolher uma história, está na hora de você escolher qual é o papel nesta história, e está na hora de você escolher que história você vai acreditar. Qual história você acredita? Porque existe nesse exato momento uma guerra, ok? Nós estamos em meio a uma batalha de guerra de mente. As pessoas, elas criaram uma indústria de medo, uma indústria de pânico. Um homem escreveu um livro que chama A Indústria do Medo, e ele falou de como que as pessoas lucram com isso, com pânico, com histórias que são contadas de uma forma que as pessoas criam pânico, as pessoas, elas acreditam naquilo que outros contam, e a partir disso aquilo passa a ser a história delas, ou o filme da vida delas. É muito perigoso, porque nós temos que entender que na Bíblia tem um homem chamado Jabes. Eu quero que você abra, por favor, em primeiro livro dos Crônicas, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9. Primeiro livro dos Crônicas, ok? Capítulo 4, versículo 9. Abre, por favor, aí. Quando você achar, diga: eu amo a palavra de Deus. Você tem que escolher qual é a sua história. Você tem que escolher qual é o seu papel na história.
Você tem que escolher qual história você vai acreditar. Quando você achar, escreve por favor, eu amo a palavra de Deus. Existe uma guerra imaginária acontecendo exatamente agora. E você tem que escolher quais inimigos você vai eleger para você lutar contra. Você tem que escolher quais batalhas você vai lutar. Quais alvos você tem que atingir. Porque para você ser um protagonista, você tem que assumir o controle da história. Eu não estou dizendo que você tem que destituir Deus, porque Deus já tem um roteiro. Agora, para você ter essas experiências, você precisa de assumir o controle. Qual é a sua história? Qual é a história do filme? Quem é você nesta história? Protagonista, coadjuvante, um figurante ou apenas um telespectador? Você tem que escolher hoje qual batalha você vai lutar. Quais inimigos você vai eleger para você vencê-los. Diz assim lá, Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Aí tem uma aspas, né? E lá diz assim, sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Por isso que ele chamou Jabes, porque Jabes significa dor. Então, como a mãe sofreu muito, deve ter tido eclâmpsia, ela deve ter ficado no SUS esperando horas, deve ter cortado ela de cima a baixo para tirar o menino, foi uma coisa terrível. Deve ter passado um mal miserável, ficou lá, o menino foi embora e ela deve ter ficado no hospital para recuperar. Então ela já colocou o nome do menino de Jabes. O nome que você dá para a história é tão importante quanto a história que você vai contar. Por isso que eu perguntei qual seria o nome do filme. E o texto continua dizendo assim, versículo 10. Jabes invocou a Deus de Israel dizendo, Oxalá que me abençoes, estendas os meus termos e que a tua mão seja comigo e faças do que o mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Aqui nós viemos de uma genealogia, aqueles capítulos chatos da Bíblia que a gente tem que ler mesmo assim. Porque a Bíblia ela é plena, ela é inerrante, ela é completa. Você tem que ler a Bíblia toda e sempre. E aqui vem contando que fulano gerou ciclano, que foi pai de Beltrano, que gerou ciclano e tal. E de repente aparece um cara chamado Jabes. Esse cara se transformou num cara incrível. Ele podia ser... Qual é o nome dos irmãos dele? Você sabe o nome dos irmãos da mãe? Talvez você já leu a Bíblia toda e não sabe. Talvez você não sabe de onde ele veio, de qual árvore genealógica ele veio, como algumas pessoas também não sabem de qual é a sua origem, qual árvore genealógica você veio, onde você nasceu. As pessoas não estão muito importando com o seu passado, elas querem saber o que você está realizando hoje em função da história que você está construindo, do filme da sua vida. E Jabes aqui, o escritor, ele dá uma pausa na genealogia, ele fala assim, peraí, tem um cara especial aqui, tem uma pessoa significante e relevante aqui. Quem é? Jabes. Aí diz assim, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Seus irmãos eram pessoas talvez figurantes, coadjuvantes, ou até mesmo espectadores ou telespectadores. Ele entendeu o princípio de quebrar o paradigma da insignificância. Escreve aí, por favor, eu preciso quebrar o paradigma da insignificância. Você precisa de transicionar, porque nós estamos na história, vivendo um ponto de inflexão. Nunca mais as coisas vão ser iguais eram. Nunca mais a sua família vai ser como antes. Nunca mais a igreja vai ser como antes. Nunca mais o Brasil, o mundo vai ser como antes. E as decisões que nós tomarmos aqui agora, hoje, em relação à história da nossa vida, ao filme que nós vivemos e que as pessoas vão assistir depois. Talvez nem você goste de assistir o filme da sua vida porque é um negócio chato, monótono, sem graça, repetitivo, não tem começo, meio, não tem fim, não gera expectativa para um próximo capítulo. Você dorme e acorda como se não tivesse dormido. O seu hoje parece com ontem, porque você não cria uma história a partir da ideia de Deus para a sua vida. É incrível
como que tem muita gente... tem um filme muito interessante, escreve aí por favor, eu preciso quebrar o paradigma da insignificância. E isso acaba criando guerras, pessoas criam guerras imaginárias o tempo todo. A indústria do medo, ela fatura, a indústria do medicamento fatura, porque essa geração é a geração mais ansiosa, mais neurótica de todos os tempos, porque tem um filme passando na sua cabeça, tem um filme acontecendo à sua volta por causa da sua percepção, e muito disso é resultado das atitudes que você tem tomado. Qual é o filme do seu casamento? Qual é o filme da sua carreira profissional? Qual é o filme, qual é a história que você está contando para a próxima geração? Tem um filme que chama Minority Report, que o Tom Cruise faz parte dele, vocês sabem disso? Lá ele é um ator chamado Chris, que ele tem uma agência, e essa agência tem um sistema de videntes que capturam pessoas antes que elas cometam crimes. Vocês lembram desse filme? Eu não sei exatamente o nome, mas tem um filme do Tom Cruise que ele é um agente que a vida deles é capturar pessoas que poderiam ou cometeriam crimes no futuro. Isso é muito interessante, até que o próprio Chris, o protagonista, passa a ser o alvo daquela agência, porque eles queriam prendê-lo e ele passou a fugir, porque ele poderia no futuro cometer um crime. Você sabe que muitas vezes nós acreditamos em histórias assim? Nós prendemos pessoas e nós penalizamos pessoas por crimes que elas nem cometeram ainda, porque é a reação a partir da história que nós contamos, do filme da nossa vida, da nossa imaginação, e muito disso faz com que penalizamos ou culpamos outras pessoas por alguma coisa que elas nem cometeram ou nem sabem. Qual é a história que você acredita a seu respeito? Qual é a história que você tem acreditado a respeito de outras pessoas? Eu escrevi mais cedo que se você não estiver disposto a construir história, a primeira coisa que vai acontecer, e é o que muitos estão buscando agora, você vai ser pago para construir a história de alguém. Se você não tomar uma postura agora, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, eu encontrei hoje com a minha amiga, a pastora Lu, ela é uma grande empreendedora do reino, uma mulher inteligentíssima, uma profissional de ponta, é bom passar 5 minutos perto dela, e a gente estava resolvendo coisas de cestas básicas, e ela estava falando sobre ações, que é o melhor momento para você investir em ações, porque no momento de crise as ações vão lá embaixo, as pessoas entram em pânico, entram em caos, e o melhor momento para você empreender, o melhor momento para você expandir é agora, na hora da dificuldade da crise. Mas o que muitas pessoas fazem? Elas escrevem, contam, vivem uma história de filme de terror, de pânico, do Chuck. Elas vivem uma história de medo, de insegurança. Eu contei na igreja esses dias, escuta isso. Eu contei na igreja esses dias e eu vivi isso lá na minha casa. Quando eu casei com a pastora Dani, @Dani de Boas, ela sempre me acordava de madrugada ouvindo barulhos pela casa. A gente morava numa casa de 2 andares. Era uma casa tão pequena que só 2 pessoas conseguiam andar lá dentro. Para 3 entrar tinha que sair 2, porque era só para 2 andar. E ela ouvia barulhos, estalos, tec. Ela me acordava e falava assim: amor, eu ouvi um barulho. E eu sempre levantava, acendia a luz e tudo mais, e eu sei de uma história assim, um casal que 20 anos a mulher ficou acordando o marido todas as noites, dizendo: amor, tem um ladrão na casa. E o marido levantava, bravo, chateado, muitas vezes como eu, dormindo ainda. Eu ficava em pé na sala assim, aí eu voltava pro quarto e falava: Dani, não tem ninguém. E ela já estava dormindo, e eu demorava a dormir depois. E esse marido da história que eu estou te contando, por 20 anos, todas as noites a mulher dele fez ele levantar, porque ela dizia: tem um ladrão na casa, corre lá para ver. E aquele homem ia lá fora, fazia uma ronda, ele voltava para dentro de casa e dizia assim: tá tudo bem, não tem ninguém lá fora. No 20º ano de casado, ela acordou ele desesperada, e ela disse assim: amor, escutei um barulho. E mais uma vez,
depois de 20 anos de casado, ele levanta e ele vai lá fora e tinha um ladrão lá. Tinha um homem lá para invadir a casa dele. O homem viu ele desesperado. Quando o homem ia fugir, ele disse para o homem assim: por favor, não vá embora. Espera. O homem olhou para ele, o ladrão, assustado. Ele falou assim: eu vou te dar um cheque. Mas é porque tem 20 anos que a minha esposa quer te conhecer. Fica, por favor. Deixa eu dormir uma noite inteira amanhã. Qual que é a moral da história? Muitas vezes, o filme da sua vida, ele é criado e ele é vivido a partir de imaginações ou de histórias que você esteja contando para você mesmo. Ou talvez a sua realidade seja uma realidade de origem difícil mesmo. Mas não interessa muito ontem, porque Jabes, ele tomou uma decisão de quebrar o paradigma de insignificância. Ele tomou uma decisão de não ser apenas um homem de polarização cultural, porque hoje está na moda, a sociedade está polarizada. A gente cria e mantém histórias ridículas. Algumas pessoas ditam histórias e paradigmas ridículos. Eu sou negro e eu posso falar sobre isso. É ridículo ter um dia nacional de consciência negra. Se tem que ter uma consciência, querida, é consciência cristã, é consciência humana. Porque você só é, para mim, você só é negro quando você abre a boca e fala, porque eu não vejo você negro, branco, eu não vejo, a raça só tem uma e é raça humana. As pessoas, elas criaram uma história e elas começam a se vitimizar a partir de serem uma minoria. Uma minoria pode ser racista, uma minoria pode ser ateia, uma minoria pode ser da pá virada, uma minoria pode ser violenta, uma minoria pode ser gente ruim. Mas você sabe o que acontece? A minoria faz um barulhão e a maioria fica calado. A maioria se adapta porque poucas pessoas decidiram ser protagonistas na vida. Poucos pais de família decidiram ser protagonistas. Você sabia que a riqueza do mundo está na mão de 2% da população mundial? Por que só 2% da população contém a riqueza da terra? Por que só 20% das pessoas que frequentam auditórios lotados como nós temos, auditórios abarrotados de evangélicos cristãos, são apenas espectadores, figurantes e às vezes são, qual que é o outro termo? Coadjuvantes, mas protagonista tem pouco. Tem pouca gente que ligou e falou: pastor, como é que faz para ofertar, dizimar? Eu fiquei com o coração tão partido ontem. O dono do painel de LED veio aqui buscar o painel de LED da igreja, porque o nosso ainda não chegou. A gente tem um painel, ele vai chegar daqui a pouco, mas o que a gente está usando, ele é alugado, mas sem protagonistas que financiam. Você já pensou você voltar na sua empresa lá e ela está quebrada amanhã? Porque você é um coadjuvante, um figurante lá, um funcionário mequetrefe que não tem criado uma história de prosperidade para a sua empresa? Você já pensou se você volta para a sua igreja e ter uma placa escrita assim: a igreja fechou, porque a igreja ficou parada alguns dias e as pessoas esqueceram que a igreja nunca fecha. Nós estamos trabalhando mais do que nunca antes, porque alguém escolheu ser protagonista. Eu conheço pessoas que não pararam, elas estão rodando Belo Horizonte, distribuindo riquezas, distribuindo oportunidades, distribuindo orações, distribuindo recursos, distribuindo bens, distribuindo vida, esperança. Alguém precisa de ser protagonista aí na sua casa, na igreja, porque Jabes, ele tinha tudo para ser mais um. Ele tinha tudo para ser só mais um na genealogia, mas ele orou um dia, ele falou: Deus, alarga as minhas tendas, tira de mim essa dor, quebra esse paradigma de insignificância da minha vida, porque eu quero ser alguém extraordinário. Alguém passou a acreditar que não era extraordinário em algum momento da vida. Você já viu alguma criança que não seja extraordinária? Eu tenho um bebezinho, a Olivia. Aqui na igreja tem crianças tão deliciosas, tão assim, dá vontade de você pegar. Pode ser a pessoa mais dura, rígida do mundo, que ela vai falar assim: ó, que bonitinho, meu Deus do céu. Pode ser o cara mais ignorante do mundo. Quando ele vê uma criança, ele sorri. É impossível, porque criança é extraordinária. Você já viu alguma criança que não seja extraordinária? Você conhece alguma criança que não seja extraordinária? Qualquer criança.
Qualquer coisa que uma criança fala, todo mundo presta atenção. Mas em algum momento, você que está me vendo aí, você que está me assistindo, como esposa, como marido, como profissional, você passou a acreditar que não é extraordinário. E você passou a viver uma vida longa, repetitiva, sem ação, sem atitude, sem nenhuma adrenalina. E eu vou te falar algo que eu sempre digo: a vida não é contada pelas vezes que você respira e inspira. A vida é contabilizada pelas vezes que você perdeu o fôlego. Mas o filme da sua vida é monótono. Você não levanta do sofá. Você não empreende. Você não cria novas amizades. E Jabes um dia, ele decidiu contar uma história diferente para ele mesmo, porque um dia ele deve ter pensado assim: gente, desde criança eu sou estigmatizado de dor, de problemático, de que não deu certo, eu sou o vilão da história, eu sou o culpado, eu sou o errado, eu sou o ruim da minha família, eu sou o que não fez faculdade. Querido, você quer fazer faculdade? Compra um espaço, ok? Você quer fazer faculdade para você ficar rico? Compra um terrenão, constrói um prédio, faz 30 salas, contrata um monte de professores, se cadastrem no MEC, no Instituto de Educação do Brasil, e coloca assim, ó, faculdade, coloca seu nome lá, aí você vai ficar rico. Porque quem te disse que fazer faculdade enriquece os outros? Eu conheço um monte de gente formada que são pessoas insignificantes, ou são coadjuvantes, ou são figurantes, ou são apenas espectadores, estão em casa agora assistindo uma live e falando assim: Deus está falando comigo porque eu preciso de quebrar esse paradigma de insignificância. Se eu for fazer faculdade de novo, querido, eu vou construir um prédio, eu vou fazer uma escola para as pessoas pagarem para estudarem lá. Você pode construir uma história melhor a partir de hoje. Qual a história que você está contando para as pessoas? Qual história você está deixando para que as pessoas leiam? Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu não tenho recurso, eu não tenho como começar. É claro que você tem recurso, querido, todo mundo sabe. Deus deu recurso natural para todo mundo. Você tem suor, vai suar a camisa, vira Rambo, sei lá, faz alguma coisa, querido, sobe a escada, desce, igual o Rocky Balboa, mas se movimente, soe a camisa, vai construir o seu destino, faça uma história de ação, que tenha atitude, que faça você suar a camisa. Tem uma geração que fica cantando: mestre, eu preciso de um milagre, e o mestre está cantando: toma a sua postura, querido, remove a pedra lá, fazendo favor, porque isso não é meu papel. Ele escreveu o roteiro, ele é o roteiro, mas quem tem que escolher o papel na história, se é figurante, protagonista, alguém relevante, uma árvore. Porque tem gente que é igual uma árvore na igreja, tem gente que é igual uma cadeira no trabalho, a pessoa só faz aquilo que lhe pede. Eu te desafio essa noite a você criar uma nova história a partir da história que Deus criou para você, porque Deus tem pensamentos de paz e não de mal a seu respeito. Para de contar a história triste, para de se justificar, porque todo vitimista ele será um manipulador. Todo mundo que se faz de vítima, as pessoas não lembram de você quando o filme acaba. As pessoas não lembram das vítimas, elas lembram do salva-vida, elas lembram dos heróis que se levantam e transformam aquela geração. Deixa de ser o sabotador da sua própria história. Para de contar uma história ruim. Para de falar que a culpa é do seu ex-marido. Para de falar que a culpa é do seu ex-pastor. Para de falar que você está vivendo um drama que nunca acaba, porque em algum momento um figurante apareceu e estragou a sua vida. Quando você culpa alguém, querido, você está dizendo que só essa pessoa tem poder para mudar a sua história. Eu quero te dizer que Jesus, ele veio na terra. A Bíblia diz que todo o poder foi dado para ele. E ele morreu para que você tivesse vida, Zoe, uma vida abundante. Os maiores homens e mulheres da Bíblia deixaram um legado. Tem pessoas que vivem criando memórias, mas tem pessoas que vivem criando histórias, fazedores de histórias, history makers. Está na hora de nós, como igreja, marcarmos essa história. Está na hora de você, como pai, ensinar para seus filhos como se comporta no momento de crise. Está na hora de você, como cristão, sabe, se expor. A natureza está aguardando a manifestação dos filhos. Está na hora da empresa. Uma vez, deixa-me te contar um testemunho.
Eu estava trabalhando em uma empresa e esta empresa estava passando um momento muito difícil. Eles começaram um corte de funcionários. Corte. Mas eu não era um figurante naquela empresa. Eu não era um coadjuvante. Muito menos um watcher, um telespectador. Eu era um protagonista. E a minha chefe me chamou uma tarde e falou assim: Paulo, eles queriam te mandar embora, mas é porque eles não conheciam você. E eu pedi para te manter aqui, porque você é um protagonista. Você escolheu marcar a história. Será que as pessoas lembram de você depois que você vai embora? Será que você vai ser lembrado? Será que as pessoas vão querer rever o filme da sua vida depois que você partir, depois que acabar esta temporada? Porque todos os dias, querido, você tem que decidir. O episódio de hoje vai ser punk, o episódio de hoje vai ser extraordinário. Eu conheço pessoas que estão esperando Grey's Anatomy lançar um episódio novo. Eu conheço pessoas que ficaram assim comendo o dedo com King of Reigns, Senhor dos Anéis, não é? Teve um negócio assim, não teve? A última série que teve aí do Game of Thrones, teve pessoas que ficaram doentes por causa de Game of Thrones, mas elas não fazem nada a respeito da vida delas. Elas ficam vendo stories o dia todo, vendo stories, e vendo stories de pessoas que nem são verdadeiras, e elas são incapazes de criar uma história. Enquanto você perder tempo vendo stories, você não vai escrever uma grande história. É triste falar isso, mas qual que é seu papel? Você é vítima ou você é vitorioso? Você tem que escolher. Amanhã é dia 4 de abril de 2020. E 20 é um ano muito especial. 2020 é um ano de experiências. E essa crise toda não é para te matar, é para te promover. É para você entender que você é mais resiliente do que você pensava. Não precisa ter espírito de guerreiro, sair guerreando, lutando, achando que agora você é o MacGyver, é o Rambo. Não, seja você mesmo, mas você precisa de assumir o controle. Você precisa de assumir o papel de protagonista da sua vida. Ah, é porque papai é assim. Ah, é porque mamãe é assim. Não, querido, isso é profético. Qual história que você conta para as pessoas? A partir daqui ao vivo. Eu sou um ativador de pessoas. O que é profético? Profético é você lembrar alguém o que ela esqueceu dela mesma ou avisar para ela aquilo que ela não sabe. E eu sou chamado para isso, para dizer para você que Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Deus te fez para ser protagonista. Nesta crise você vai prosperar e não empobrecer, porque você pode escolher. Você vai ser o pobre, o miserável, ou você vai ser o próspero, rico da história. Quem que você vai ser? Você vai ser o abusador ou você vai ser o protetor? Você vai ser o cuidador? Quem você vai ser? A vítima, o vilão, ou você vai ser o herói? Qual história que você vai contar para as pessoas? Eu estou fazendo um capítulo, eu estou fazendo um episódio poderoso. Hoje eu acordei e tomei uma decisão. Ao invés de dizer bom dia, eu digo faça um bom dia. Ao invés de dizer tenha um bom dia, tenha uma boa noite, eu estou dizendo para você que, a partir de agora, faça uma boa noite. Amanhã, dia 4, eu gosto do dia 4 de abril, porque o dia 4 vem antes do dia 5. E dia 5 de abril é o meu aniversário. 5 de abril é meu aniversário, viu? Põe na sua agenda aí. Eu vou estar aqui no auditório da Boas Novas do Barreiro, 18 horas. Se você quiser vir me dar um presente, se você quiser vir me dar um dinheiro, se você quiser vir me dar um abraço, eu vou estar aqui. Nós vamos celebrar o Senhor, porque eu aprendi a não contar os anos, eu aprendi a contar os dias. E hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que eu escolhi fazer um dia extraordinário, sabe? Poxa, mas você fala como quem nem tem problema? Claro que eu tenho problema, mas eu escolhi ser um solucionador de problemas, porque quando você passa a ser um solucionador de problemas, querido, ao invés de ser um choramingador de problemas, ao invés de ser uma pessoa que se vitimiza a partir daquilo que acontece, ai, ó céus, ó vida, ó, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, é porque você está, talvez, sendo um figurante
ou um telespectador do filme da vida. Jabes orou a Deus. Jabes, ele tomou uma decisão de quebrar o paradigma da insignificância. O paradigma da insignificância. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui. Qual história você escolheu contar? A partir de hoje, qual vai ser o título do filme da sua vida? Você é protagonista, coadjuvante, você é figurante da sua própria história? Você tem criado histórias imaginárias, como a senhora que todas as noites ela via, tinha certeza que tinha um ladrão? No filme Minority Report, o Chris prendia pessoas sem que elas tivessem cometido crimes, e você talvez está vivendo uma história que você penaliza pessoas sem que elas mesmas tenham cometido qualquer coisa errada, porque você está acreditando numa história que talvez as pessoas estão contando para te manipular. Tem líderes que manipulam seus liderados, tem governos que manipulam o seu povo. Eu conheço líderes que manipulam as pessoas para roubar delas. Qual história você está acreditando? Qual história você quer deixar? Qual é o legado? Pare de ser o sabotador da sua história. Pare com essa mentalidade de que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pare com essa mentalidade de que a culpa é de alguém. Pega uma folha branca aí na sua casa. Corre aí e pega uma folha branca. Um papel branco. Uma folha branca. Pega aí, por favor. Um papel branco. Please. Folha branca. Pega aí, por favor. Um papel branco. Qualquer folha branca. Pega, por favor, aí. Todo mundo precisa de um papel branco, uma folha branca. Todo mundo. Depois que você pegar, você faz um print, por favor. Ok? Quando pegar, faz o print. Vou até tomar água, que eu vou te dar uma instrução agora que muda a vida. Papel branco. Quem pegou, diga eu. Quem pegou um papel branco, diga eu. Pegou aí? Se não tiver como pegar, você faz isso depois. Mas a partir de hoje eu quero que você tenha um papel branco colado na porta do seu guarda-roupa. Ok? Um papel branco, uma folha branca colada na sua mesa da sala. Não sei, na sua geladeira. Eu quero uma folha branca. Ok? Por que uma folha branca? Porque o judeu, ele celebra toda passagem, ok? Cada transição, como nós estamos agora, passando por um tempo de transição, um ponto de inflexão na história, em que uma nova história será contada a partir desta. Porque quando Jesus nasceu, instituiu-se o ano Domini, o ano do domínio do nosso Senhor. O calendário mudou. Vai mudar tudo a partir de agora, porque você vai ter a oportunidade de ser protagonista. Em nome de Jesus, eu ministro isso sobre sua vida. Chega de mimimi, chega de vitimismo. Sua vida não é uma novela. A sua vida é algo incrível que Deus fez para você ser significante e relevante. Não um figurante, não um coadjuvante, não um watcher, não uma pessoa que assiste. Esta folha branca representa o que para um judeu? O jovem faz bar mitzvah. Casamento é um rito de passagem. Entregar a vida para Jesus é um rito de passagem. O batismo é um rito de passagem. Você que já batizou aí, você passou por um rito de passagem. O povo de Israel, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam passando por um rito de passagem. Todo rito de passagem, eles recebem uma folha branca. Todo rito de passagem, eles recebem uma folha branca. Por que, Pâmara? Por que Ki? Por que Raquel? Por que Adilson? Porque eles têm um entendimento que a partir dali, a partir daquele ponto de inflexão, talvez o seu foi uma coisa ruim como um divórcio, talvez o seu foi uma coisa ruim como ter que enterrar seu filho ou seu pai, ou alguém que você amasse ter partido. Mas eu decidi, a partir de hoje, a partir desta crise, dessa pandemia, de tornar um rito de passagem. E todo rito de passagem, eles recebem uma folha branca. No casamento, toma uma folha branca. No batismo, toma uma folha branca. Da puberdade para a juventude, toma uma folha branca. Foi adolescente, toma uma folha branca. Terceira idade, toma uma folha branca. Por quê?
Porque eles entendem um princípio muito poderoso. Você que está com a sua Bíblia aí, eu quero te mostrar algo incrível aqui para eu terminar. A sua Bíblia tem uma folha branca, ok? Eu estou aqui com a minha Bíblia. Esta folha branca, toda Bíblia deve ter uma folha branca. Faça um print, por favor, agora. Faça um print. O print é agora, o print é agora. Faça o print, por favor. Esta folha branca representa anos de silêncio de Deus. Ouça isso, porque tem uma unção no que eu vou falar agora. Esta página branca representa 400 anos que Deus ficou sem falar. É a página que está entre o Velho Testamento, Malaquias, e entre o Novo Testamento, Mateus. Esta página branca representa o espaço entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. O que isso significa? Deus parou de falar, mas a última coisa que Deus disse no Velho Testamento foi a primeira coisa que Ele disse no Novo Testamento. Aqui existe um tempo, um vácuo, mas o que Deus parou dizendo aqui, Ele continuou dizendo aqui. O que acontece? Qual que é a chave que eu quero te ensinar aqui agora? Esta página branca é uma oportunidade que você tem de, a partir de hoje, a partir de agora, viver uma nova experiência, porque você tem uma nova aliança, uma nova oportunidade. Escolha a partir deste novo tempo, deste novo momento, deste novo tempo, deste ponto de inflexão, que talvez foram anos de silêncio, anos de luta, anos de pobreza, anos de miséria, anos de governo corrupto. Pega essa página branca aí, querido, e decida escrever uma nova história, que você é o personagem, que você seja o protagonista dela. Esposa, assuma o protagonismo aí na sua casa. Marido, assuma o protagonismo aí na sua casa. Quem está me entendendo diz amém. Pega essa página branca e acorde todos os dias decidido assim: eu vou fazer um bom dia, eu vou fazer um bom casamento, eu vou fazer uma boas novas, eu vou fazer uma amizade boa, eu vou fazer. Decida ser protagonista e não mais um coadjuvante. Eu tenho que orar porque meu tempo acabou. Mas se você quiser saber mais sobre isso, reveja a live, ok? Eu comecei dizendo aqui que nós estamos vivendo um ponto de inflexão. Nunca mais vai ser a mesma coisa, ok? Doeu como nunca para não doer nunca mais. A história que escreve a partir daqui. Você escolhe o tema, você escolhe quem é você na história, você escolhe quais lutas você vai lutar, quais guerras você precisa de batalhar, e pare de perder tempo. A Bíblia fala que o homem sentava na beira da estrada e ninguém lhe dava nada. Você quer ser alguém ou ninguém? Quem você quer ser nesta história? Eu escolhi. Vou sair daqui agora. Eu vou jantar com meus amigos. E eu vou fazer uma boa noite. E amanhã, sábado, se eu acordo, eu vou fazer um bom dia. E domingo, no dia do meu aniversário, eu vou fazer um bom aniversário. Sabe por quê? Porque Deus me deu esta chance de poder decidir, na história que Ele escreveu para mim, qual personagem que eu vou ser. Fecha os olhos e eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, fortaleça, Pai, dê coragem. Deus, que o filme de terror cesse agora. Que o filme de pânico, Senhor, que o filme de comédia pare agora. Essa pessoa que